Sejam todos muito bem-vindos, pessoal, pelo Estudo e pela Fé. Eu sou a Sara Roman. Hoje nós estamos na nossa 15ª live, né, de domingo, ao vivo, comentando, né, conversando sobre os atributos de Jesus Cristo. Então, hoje eu estou com o Elder Clark, que é nosso convidado, e com o Lucas, né? Eu e o Lucas fazemos parte do Pelo Estudo e pela Fé. Para quem não sabe, o Lucas teve uma bebezinha, a Isabela. Então, ele não teve domingo passado, porque a esposa dele estava ajudando a esposa dele, né? E hoje ele, né, deu uma pausinha de 1 hora na licença paternidade para estar aqui com a gente, para a gente conseguir encerrar as nossas lives sobre os atributos de Jesus Cristo. Não quer dizer que não vamos continuar com lives. Só sobre esse assunto a gente vai encerrar. Então, o atributo que a gente vai conversar hoje, acho que é o principal atributo, é o que todo mundo fala, quem é membro da igreja, quem é cristão, quem não é cristão, é uma unanimidade, né? Todos concordam que Jesus Cristo foi um professor, né? Que ele foi o nosso maior professor de todos os tempos. Então, professor, né? O significado de ser professor é aquele que ensina, que passa conhecimento, que possui acerca de um determinado assunto. Então, acho que é inegável, né, dizer que Cristo não era um professor, né? Ainda mais agora esse ano que a gente está estudando o Velho Testamento, o Novo Testamento, desculpa, o Novo Testamento, e em todas as passagens quase, né? Ele está sempre ensinando, né? Esse foi o legado dele, ensinar, mostrar, né? Nos mostrar além do que nossa capacidade de poder ver, né? Ele, como era filho de Deus, né? Ele tinha conhecimento de todas as coisas e ele não guardou para si, né? Ele veio para a Terra para passar isso para a gente, para nos ensinar a como a gente poderia ser, como a gente poderia passar por esse desafio, né? Por esse teste aqui na Terra, mais fácil, vamos dizer assim, né? Ele nos deu o guia para como a gente conseguiria passar aqui por essa terra e como nós podemos nos aperfeiçoar. Então, uma das coisas que a gente sempre ouve, né, e que ele deixou, que até hoje as pessoas usam, ele usava muito, muito nos seus ensinamentos o jeito, né, de parábolas. Então, para que as pessoas não fossem então, para que ele não fosse tão agressivo, né, ou tão direto, ele tentava fazer analogias para que as pessoas, conseguir alcançar todas as pessoas, né, diferente do grau de conhecimento, né, que elas tinham sobre determinado assunto. Então, esse legado ele deixou até hoje, todas as pessoas gostam muito de usar parábolas, né? Esse foi um ensinamento que ele deixou para a humanidade e que mesmo quem não é cristão usa desse artifício, né, para conseguir alcançar mais pessoas e que as pessoas compreendam mais o que ele estava falando. Então, ao longo dessa live, a gente vai conversar um pouco sobre como professor ele foi, né? E como a gente, como seguidores dele, como cristão, também podemos ser professores, né? E somos professores. Muitos têm chamados, outros têm como profissão, né? De formação, a ser professor. Então, como o ensinamento dele, como exemplo dele, pode influenciar a nossa vida a sermos também professores no Evangelho. Então, boa noite, Lucas. Seja bem-vindo. Boa noite, Sara. Boa noite, Elder Clark. Grande felicidade estar de volta, ganhar aqui uma horinha da licença paternidade para poder presente de novo aqui com vocês nesse bate-papo, nesse encerramento da série dos atributos de Jesus Cristo. Acho que no fim da nossa transmissão de hoje a gente pode fazer ali um arremedo para fazer um encerramento, mas só para adiantar, essa série foi muito especial, pelo menos para mim, na questão de entender um pouquinho mais sobre o caráter de Jesus Cristo e, consequentemente, do Pai Celestial e ver ali os meios que a gente pode ser mais parecido com eles e a importância da gente poder fazer isso, certo? Mas antes vamos falar de um último atributo que nós selecionamos, que é ser professor.
talvez algumas pessoas possam olhar esse atributo e pensar, mas, poxa vida, da onde que vocês tiraram a ideia de colocar o professorado, vamos dizer assim, como um atributo de Cristo? Não que, como a Sara falou, qualquer pessoa pode olhar para Jesus Cristo e ver que ele foi o maior de todos os professores, e isso era um atributo. Obrigado, Dina Rocha, muito obrigado. Mas esse é um atributo que nós também precisamos desenvolver. E aí talvez as pessoas possam pensar, mas eu não tenho tato para isso, eu não tenho os dons para ensinar, eu não tenho os talentos, as habilidades de ser professor ou qualquer outra coisa do tipo. Mas se a gente parar para pensar, muitos de nós também não temos ali o tato, o talento, ou as habilidades, talvez, para ser paciente, para ser virtuoso nos nossos pensamentos, para ser esperançoso, para ser fervoroso, para ser sábio em tomar decisões e assim por diante, tantos outros atributos que a gente falou ao longo dessa série. Então, essa questão de ser professor, ela é um atributo semelhante como os demais, porque a gente também pode desenvolver as habilidades, os dons recebidos de Deus e os talentos disponíveis para a gente poder alcançar, vamos dizer assim, uma espécie de professorado na nossa vida. E ser professor é muito importante. Às vezes, quando a gente pensa em ser professor, a gente pensa talvez naquela questão assim, hoje no imaginário comum das pessoas, de que é aquele professor de sala de aula da escola estadual, ou federal, ou municipal, ou particular, qualquer outra coisa do tipo. Mas ser professor, ele vai além disso, certo? A gente está falando de Jesus Cristo, que foi o maior de todos os professores, e ele nunca foi funcionário público ou privado de alguém. Vamos dizer assim, mesmo que ele fosse autônomo, não era assim a profissão dele também. Aquilo lá fazia parte do ministério, do evangelho que ele praticava, do ministério que ele precisava cumprir aqui na Terra, para que o plano de salvação chegasse aos objetivos finais, que era poder levar a vida eterna e imortalidade ao homem. Então nós, nossas responsabilidades, seja na igreja ou fora da igreja, em muitos momentos a gente precisa desenvolver em alguma medida esse dom, esse atributo, essa virtude de Cristo, que é de ensinar as pessoas. Não precisa ser no nível, vamos dizer assim, profissional, de você dominar as técnicas, de você ensinar para uma sala de aula, ou para você ter uma habilidade de oratória perfeita, ou qualquer outra coisa do tipo. Mas ser professor no sentido de Jesus Cristo é poder tornar, mesmo algo complicado e difícil, tão simples de se entender que até uma criança pode compreender. Eu estou aqui fazendo mais ou menos quase ipsis literis, eu estou tentando relembrar aqui, mas quem disse mais ou menos essa frase, se eu não me engano, foi o presidente Boyd K. Packer. Lá no Pregar Meu Evangelho tem uma citação, quando ele está falando sobre a importância de ensinar, que a gente pudesse ensinar de forma simples, para que os pesquisadores, os missionários, eles pudessem entender a mensagem. E muitas vezes a gente vai ter pesquisadores ao longo da nossa vida, não só como missionários de plaqueta, ou dentro da igreja, ou oficialmente dentro da igreja. Às vezes você pode ter um amigo que se interessa pelo evangelho e ele vai perguntar para você algumas coisas. Ao longo da sua vida, você pode ter filhos, netos, que vão perguntar as coisas para você, e você vai precisar ensiná-los ali de alguma forma, esclarecer alguma dúvida ou coisa do tipo. Então, ao longo da nossa trajetória nessa vida terrena, em muitos momentos vai ser requerido de nós ensinar outras pessoas. Ensinar nossos filhos, como eu falei, ensinar nossos netos, ensinar nossos amigos, ensinar nossos parentes. Às vezes ensinar uma pessoa que a gente nem conhece, seja sobre o evangelho ou sobre qualquer outra coisa relacionada à verdade, certo? Então, a forma de professorado, vamos dizer assim, de Cristo é essa. Pegar as coisas, às vezes, que são complexas ou às vezes que parecem ser difíceis de ser compreendidas e torná-las tão simples que até uma criança consegue entendê-las. Falando, parece ser fácil, né? Mas, na verdade, não é bem simples assim. Principalmente quando a gente ensina
com palavras. Acho que a gente pode, ao longo da transmissão, falar a respeito do ensino pelo exemplo, que às vezes ele é muito mais forte do que esse ensino de palavras ou escrita que a gente está fazendo aqui na transmissão ou lá no site do Pelo Estudo e pela Fé com os nossos artigos. Mas, a princípio, vou focar nessa questão de ensinar pelas palavras, certo? Às vezes a gente vê que não é tão simples assim falar. Por quê? No nosso mundo atual, hoje, principalmente no contexto brasileiro, a linguagem, hoje, ela é totalmente deturpada, por um certo lado, e as pessoas que deveriam saber lidar com a língua, lidar com a escrita, lidar com as palavras, estão cada vez tendo mais dificuldade de poder compreender o próprio idioma, a própria língua, e assim usá-la como ferramenta de passar conhecimento para outras pessoas, de poder ensinar outras pessoas e assim por diante. Então, o primeiro dever, acho que nosso, como, vamos dizer assim, como professores iguais, ou tentando ser iguais a Jesus Cristo, é ter esse domínio da nossa língua, ter esse domínio daquilo que nós vamos ensinar também. Por exemplo, quando a gente ensina o Evangelho para as pessoas, seja um missionário de tempo integral ou não, a gente tende a usar muitas palavras que, vamos dizer assim, é do dicionário da Igreja de Jesus Cristo. Presidente destaca, tem aquele missionário Fubeca, às vezes a gente usa termos que muitas vezes as pessoas, quando a gente vai ensiná-las, ou vai falar sobre a igreja, ou vai comentar sobre a nossa própria vida, elas não conhecem esses termos, tá certo? Então, muitas vezes a gente precisa ter esse tato de, se eu estou querendo me comunicar com a pessoa, será que eu consigo usar as palavras que ela tem o domínio de tornar inteligível e compreender aquilo que eu estou falando? E era justamente essa forma que Jesus Cristo fazia. Como a Sara bem lembrou agora, ele usou várias vezes as parábolas, tá certo? As parábolas, elas têm uma forma, vamos dizer assim, da história que é contada, vamos dizer assim, quase com faz de conta, para ajudar a entrar no imaginário das pessoas e elas conseguirem inteligir aquilo. Mas reparem que Jesus Cristo usava termos, palavras, frases, e até a própria história, de uma forma que as pessoas da época dele podiam compreender. Usava, por exemplo, árvores, como a questão da figueira, ou outras, em outras palavras, como o das sementes, que era uma questão que as pessoas podiam compreender, afinal, muitas pessoas eram agricultoras ali, que eram coisas do dia a dia de muitas pessoas, e elas podiam, então, entender o que Jesus Cristo queria dizer com aquela história, com aquela parábola. Então, esse é um exemplo que Jesus Cristo nos deixa. Em nenhum momento, pelo menos que eu me lembre nas Escrituras, ele vai falar, vocês têm que usar palavras assim, assim, assado. Mas o exemplo dele é tão claro, mas tão claro, que a gente consegue bater o olho e discernir isso. O Senhor Jesus Cristo usava as histórias, as parábolas, as palavras, de forma que as pessoas que eram os pesquisadores deles podiam compreender de uma forma simples e clara a mensagem de Jesus Cristo. Então, essa é a tarefa que a gente tem hoje. Se nós somos naturais falantes de língua portuguesa, em alguma medida a gente precisa dominar a nossa própria língua para a gente compreender aquilo que aprendemos das Escrituras e poder transmitir para as pessoas de uma forma bem clara que elas possam entender. E aí vai variar de N questões. Se você tem filhos pequenos, você precisa talvez ali ter o domínio de palavras simples e de, às vezes, questões lúdicas que as crianças vão conseguir imaginar na cabeça delas como uma boa parábola e poder assimilar a lição. Se você ensina adultos, talvez você possa ali se dar ao luxo de usar outros termos que são assim um pouco mais, não diria rebuscados, mas mais formais que o adulto consegue entender, e assim por diante. Jovens, às vezes você precisa usar uma outra linguagem e assim por diante. Mas o mais importante dessa lição de ensinar como Jesus Cristo é que a gente possa aprender a tornar simples a palavra dele, a tal ponto que qualquer pessoa possa compreendê-la. E para isso é extremamente necessário que a gente tenha domínio da língua que a gente fala, da língua que a gente escreve, e também poder, vamos dizer assim,
traduzir certos termos da igreja para que a gente possa entender aquilo que a gente está falando. Então, essa é uma das grandes lições que Jesus Cristo deixa a respeito de como é ensinar as pessoas, e a gente vai falar ao longo daqui da transmissão do porquê que é importante ensiná-las. Elder Clark? Bom, deixou quase nada para mim ainda. A questão é que Jesus Cristo é copiado. Muitas vezes a gente ouve discursos até fora do ambiente da igreja e as pessoas usam muitas analogias, histórias, tipo parábolas. Há pessoas até que são bem inteligentes no sentido até de inventar parábolas fora aquelas que Jesus Cristo falava e que dão o mesmo sentido no ensino, né? O Jesus Cristo, ele veio para ensinar. Ele, em 3 anos, ele conseguiu movimentar tantas pessoas. Olha, quem consegue em 3 anos fazer o que ele fez, né? Criar uma popularidade imensa sobre ele, e depois que ele subiu aos céus, ainda a popularidade cresceu tanto que muitas pessoas até sucumbiram nas perseguições, e assim mesmo não parou, continuou forte. Bom, a gente está sempre ensinando, né? A gente ensina até mesmo sem falar. As pessoas estão nos observando, principalmente as crianças, jovens, vizinhos nos observam. Nós estamos sendo fotografados e filmados o tempo todo pelos olhos das pessoas, e as pessoas estão deduzindo, né, como nós somos, e podemos, na mente dessas pessoas, ser um bom exemplo ou um mau exemplo. Então, no simples fato de ser exemplo de alguma coisa, a gente já está ensinando, né? A gente ouve muitas frases assim de efeito, né, dizendo que a palavra fala e o exemplo grita, coisa parecida, né? E que não há melhor ensino do que o exemplo. O fundador do escotismo dizia isso, né? E o fundador do escotismo, ele era cristão, e ele, a grande base do ensino que ele fez dentro do movimento escoteiro veio da linha cristã, né? Ele era conservador. Então, a parábola, ela é interessante porque, para algumas pessoas, fica claro entender o que está sendo dito. Para outras, não, né? Algumas pessoas não conseguem entender a parábola, parece que tem um mistério dentro dela. Às vezes as pessoas precisam ter um outro conhecimento junto para poder juntar e entender o que quer dizer aquela parábola. Os próprios apóstolos, depois que Cristo falava, eles não perguntavam o que quer dizer isso, né? E então tinha que explicar de novo para os apóstolos qual é o significado que tinha aquelas frases que ele fez. Eu já vi alguns discursos de apóstolos da nossa igreja e que criaram suas parábolas. Eu lembro do presidente Kimball, quando ele era presidente, profeta da igreja, ele criou uma parábola usando a bateria de um carro como exemplo, né? Então ele dizia que a bateria era uma ala e cada vasinho daquele dentro significava membros da igreja. Então, para que a ala pudesse fazer um serviço bem feito, para que a ala pudesse progredir, todos os vasinhos tinham que estar funcionando bem. Se tivesse 1 ou 2 vasinhos que não estavam funcionando bem, a ala toda sofre, mesmo que haja bons vasos funcionando ali. São compartimentos desculpa, dentro da bateria, em que tem ácido, né, e umas placas ali dentro. Então, quando elas não estão funcionando bem, estão em curto, a bateria não funciona 100%, ela vai tendo problemas com o tempo. Então, ele fez essa parábola, né? E tem uma parábola até que, certa vez, eu mesmo criei, baseado na semente da acácia, que também era para os membros da igreja. A semente da acácia, ela não é assim, você pega a semente, joga no chão, como a maior parte das plantas, e ela vai e germina, bota água ali e tal, dá uma removida na terra, e ela germina naturalmente. Não. A acácia, ela precisava entrar, ela tem que sair do estado de dormência. Então, eu tinha que colocar a semente da acácia dentro de uma água morna e deixar por algum tempo. Aí ela sai do estado de dormência para depois ser plantada.
E isso está acontecendo com a humanidade. Às vezes a humanidade estão em dormência, as pessoas são boas sementes, mas elas estão no estado de dormência, então ela precisa ser aquecida. E para ser aquecida, eles têm que sentir o Espírito Santo, eles têm que sentir a palavra que vem de Deus e saber que isso é verdade para que o coração dele abra para as coisas do Senhor. Então, é uma parábola, né? Comparar com a semente da cássia. Assim como o Kimball comparou os meus deveres como os pequenos vasos que tem dentro de uma bateria de carro, né? Mas tem outra palavra que se usa muito, que é analogia, né? Você compara uma coisa com a outra para ficar mais fácil as pessoas entender, às vezes, o que quer ser dito, né? E também tem a figura de expressão também, que as pessoas usam, né? Usando objetos, usando a natureza, como Cristo usou muito a natureza. Naquela época não havia indústrias, né? As pessoas plantavam, na sua grande maioria, e outros faziam roupas, e outros faziam móveis, então era tudo meio artesanal na época, não havia fábrica, essas coisas todas. E então aí se usado então, as coisas da natureza para poder as pessoas entender o que quer ser dito. Agora existe os professores profissionais e tem os professores informais. Os informais somos nós aqui agora. Acho que nenhum de nós três aqui somos professores formados em faculdade ou dando aula, né? Mas nós estamos aqui ensinando, transmitindo conhecimento para todas as pessoas como se fosse um professor, né? Então, é na informalidade. Agora, algo muito importante que deve ser dito. Jesus Cristo, quando ele ensinava, ele nunca mentiu. Olha só, nunca mentiu. Enquanto que hoje a gente vê muitos professores mentindo. Muitas pessoas pregando coisas que não são verdades. E, às vezes, sabendo que não é verdade, vai lá e prega essas verdades. E outras pessoas são equivocadas. Eles aprenderam errado e passa aquele errado como se fosse uma verdade para os outros, assim, de maneira inocente, digamos assim, né? Isso a gente vê muito nas faculdades. As faculdades, muitas vezes, propositalmente, eles vão lá e pregam alguma doutrina, alguma ideologia que é totalmente contrária às coisas de Deus, e muitas pessoas acabam acreditando, né, naquilo ali e são professores do mal, eu digo assim, não são professores do bem. Então, Cristo, ele falava, ele pregava, ele ensinava, mas sempre dentro da verdade, né? E ele tinha uma coisa boa, que o Espírito Santo testificava no coração das pessoas que aquelas coisas são verdadeiras. Agora tem um detalhe. Nem todas as pessoas ouvem um bom professor. Nem todos. E Cristo chegou e disse assim, minhas ovelhas ouvirão minha voz. O que quer dizer isso? Que nem todas as pessoas são ovelhas dele. Então, somente aqueles que são ovelhas dele que vão ouvir a voz. Então, os missionários hoje, quando estão pregando, eles estão ensinando. Eles são professores do Evangelho. Estão ensinando nas casas, ensinando as pessoas. E aquelas ovelhas, olha a maneira, Cristo compara-nos à ovelha. E ele é um pastor, né? Então, as ovelhas que reconhecerão que ele é o Cristo e a sua doutrina é verdadeira, porque já tem uma tendência natural de ouvir as coisas de Deus. Isso aconteceu com a Sara, comigo, com o Lucas. Marcos, né? Marcos. Lucas. É da Bíblia também. É um dos 4 apóstolos ali da... Então tá. Então, assim é feito. Convém a gente, para ser um bom professor, ganhar conhecimento. Não errar o nome das pessoas também, né? Mas ganhar conhecimento e esse conhecimento ser transmitido de uma maneira bela, maravilhosa. Então, eu vou dar para vocês um exemplo básico para que vocês possam entender o que é ser um bom professor. Uma vez o presidente da missão, ele estava preocupado com os seus missionários, que eles estavam pregando o evangelho, mas de uma maneira muito tosca, muito errada. Eles não estavam sendo muito gentis, assim como deveria ser, e eles não estavam fazendo uma apresentação maravilhosa do evangelho como deveria ser. O que ele fez? Ele mandou fazer um bolo, sabe aqueles bolos assim, que só de olhar para ele dá água na boca, né? Bolo bonito.
mandou trazer e colocou bem na frente dos missionários. Estavam numa conferência, a capela cheia, missionários do campo, todo mundo estava ali. E aí ele pegou uma taça, pediu para a esposa dele, uma taça mais bonita que existia, uma taça de cristal que só de bater a luz nele, ele brilha, cheio de luzinhas assim. E uma colher de prata, bem reluzente também. Ele chegou e trouxe ali e disse: quem de vocês quer uma fatia desse bolo? Claro, todo mundo levantou a mão. Todo mundo levantou a mão e estava disputando. Eu primeiro a mim, né? Aí ele pegou a mão dele, cravou no bolo, puxou um naco de bolo e jogou dentro daquela taça e foi: quem quer comer agora? Todo mundo, não. Ninguém queria comer um bolo que ele amassou na mão e jogou dentro da taça. Entendeu? Então, aí ele diz assim: vocês não notaram? A taça é bonita, são vocês. A colher é legal, você tem as escrituras, tem tudo. Mas você pegou aquilo que é belo, que é o evangelho, que é representado no bolo. Olha só, isso é uma analogia. Isso pode ser até considerado uma parábola também. E amassei e botei. Então, vocês não gostaram da maneira com que eu fiz. Agora, quem quer direitinho, cortar o bolo em fatia, botar dentro da taça, bonitinho, todo mundo vai querer. Então, ele ensinou os jovens que eles têm que apresentar o belo como coisa bela mesmo, uma coisa maravilhosa mesmo. E não fazer aquilo que é belo, aquilo que é perfeito, aquilo que vem de Deus, como se fosse uma coisa qualquer, uma coisa errada, né? Então, Jesus Cristo, ele ensinava e, ao mesmo tempo, abençoava. Mas ele ensinava, ao mesmo tempo, amaldiçoava. Às vezes, as pessoas ali, entre eles ali, estavam querendo pegar ele em alguma contradição para poder condená-lo por alguma coisa. E as pessoas não conseguiam compreender, eles não eram ovelhas do Senhor. Não compreendiam o que estava sendo dito. E eles, então, faziam aquelas perguntas, como aquela do Nicodemos, assim: a gente vai... Você está dizendo que a gente nasce de novo? Então quer dizer que a gente vai ficar no ventre de uma mulher? Aí nós vamos nascer de novo? Né? E quantas vezes temos que nascer? Então aí o Cristo disse: na verdade eu vos digo, quem não nascer de novo na água e no Espírito não pode herdar o reino dos céus. Então as pessoas não compreenderam, não entenderam. Que ele estava querendo dizer que a água seria o batismo e o Espírito seria o Espírito Santo, né? Então tem coisas assim que precisa estar ligado para receber. Então, quando a gente vai ensinar, a gente tem que estar preocupado com o ambiente também. O ambiente tem que ser um ambiente reverente. Não pode ser uma bagunça, querer ensinar no meio de uma bagunça, né? Tem que ter aquele lugar ali onde nós estamos ali. No caso, assim, se é um missionário que vai ensinar alguém na casa da pessoa, pedir para desligar a televisão. Se alguém está conversando alto, pedir para as pessoas prestarem atenção, né? Senão, né, não consegue transmitir direito o que está sendo feito. As reverências, na hora do discurso na capela também, quando as pessoas começam a conversar com os outros, assim, aí perturba a pessoa que está atrás, está na frente, e aquilo vai tirando a atenção das pessoas. Então, a reverência é muito importante para que possamos ouvir a voz do Senhor. Isso para quem é ouvinte, no caso, né? Então, isso aí. É o que eu posso dizer por enquanto. Então, o que a gente tem que lembrar também é que Cristo é um professor, mas Satanás também é. E eu acho que o nosso maior desafio aqui na Terra é saber a quem seguir, qual professor a gente deve seguir, né? Qual professor a gente deve ouvir. Muitas pessoas acabam se perdendo porque ouvem Satanás, que ensina também. Ensina do lado do jeito dele, né? Das coisas que ele acredita ou que ele quer que a gente acredite. E, em compensação, tem Cristo do outro lado, que ensina as verdades eternas, né? Quem nunca já ouviu aqueles desenhos, né, que botam um diabinho, né? Quando a gente está na dúvida sobre alguma coisa, vou tomar uma decisão, parece um diabinho dizendo: vai lá, faz, você é livre, você é isso, você é aquilo, e aparece um anjo, né? E fala: não, você tem que pensar bem, né? Cuidado, não faça isso, né? E aí a gente tinha aquelas dois assim no nosso lado, né? Esquerda e direita, e quem a gente vai seguir? E esse é o desafio, eu acho, da nossa vida de todos os dias, né? De quem seguir.
E Cristo, enquanto esteve aqui, ele foi nosso professor. E aí, mas agora ele não está mais entre a gente. É difícil, né? É difícil a gente não ter alguém que nos fale, que tenha a presença dele. Mas ele deixou o Espírito Santo, que seria o anjinho, né? Do nosso lado aqui, dizendo, olha, né? Lembra as coisas que Cristo falou. Lembra como é que como o Pai Celestial quer que você haja, né? Mesmo que tenha o diabinho aqui do outro lado, nos tentando e dizendo que a gente tem que ir ao contrário. Então, o Espírito Santo foi uma pessoa, vamos dizer assim, né? O que Cristo deixou aqui na Terra, que Deus nos deu para nos ajudar durante esse tempo, durante essas escolhas, durante quem a gente deve realmente ouvir ou seguir. E por isso que a gente vê muitos os apóstolos, os profetas falando, os líderes da igreja, né? Quando você vai tomar decisões, quando você quer realmente, né? Quando a gente vai se batizar, ore, quando você lê o livro de Mórmon, ore, peça, ouça quem está lhe ensinando, mas peça a confirmação, né, do Espírito Santo para saber se realmente aquilo é verdade, para ver se realmente aquela situação que você está, a melhor decisão a tomá-la é aquela. Então, a gente não está sozinho, apesar de nós termos a influência muito de Satanás e Cristo não está mais entre nós fisicamente, a gente tem o Espírito Santo. E além do Espírito Santo, a gente tem a igreja organizada, né? Então, a gente imagina, antigamente, antes, quando não tinha a igreja reorganizada por Joseph, era muito mais difícil, né? A gente realmente só tinha a Bíblia, né, para ler e pedir, como fez o próprio Joseph, né, perguntando se, né, sobre aquelas coisas eram verdadeiras e sobre qual era a igreja verdadeira. Depois disso, quando foi restaurado o evangelho, Deus colocou milhares de professores à nossa volta, né? Todos os apóstolos que passaram, todos os profetas, o próprio livro de Mórmon que nos ensina que, apesar de eles terem vivido numa época diferente da nossa, se nós lermos as Bíblias, lermos o livro de Mórmon, parece que eles estão falando de hoje, né? Não parece que eles estão falando daquela época, parece que eles estão falando sobre os nossos desafios atuais. As histórias se repetem, claro, em cenários diferentes, talvez em algumas coisas são um pouco diferentes ou mais modernas, vamos dizer assim, mas as situações, os desafios são iguais, né? Como os profetas passaram antigamente, claro, não tanto. Felizmente, os nossos profetas não precisaram passar pela morte, nenhum deles foi condenado ou assassinado. Mas os desafios sobre permanecer no evangelho, sobre continuar seguindo na igreja, continuar seguindo o evangelho, é os mesmos que Nef passou, os mesmos que Alma passou, nós passamos hoje em dia também. E eles são nossos professores, né? Então, além de de Cristo ser nosso professor, ele deixou um mar de professores para nos ensinar as verdades eternas. Mas é difícil, não é fácil às vezes a gente escolher o professor certo, né? A gente seguir o professor que realmente vai nos levar à eternidade. Mas a gente sabe qual é que vai nos levar, que não é Satanás. A gente sabe que quem nos leva à vida eterna é Cristo e não Satanás. Então seria simples, né, hoje para nós dizer, ok, eu já sei quem eu quero, Jesus Cristo, então eu vou seguir tudo que ele ensinou e não vou aceitar de jeito nenhum os ensinamentos, os conselhos, né, ou de Satanás. Mas no nosso dia a dia, será que a gente consegue ter esse discernimento que eu estou falando agora? Será que a gente, nas situações que a gente passa, a gente consegue pensar rapidamente a quem eu estou seguindo? Será que eu tenho realmente essa decisão tomada na minha vida e inabalável, que ela não vai mudar, que ela é imutável? Então, acho que esse é o nosso desafio como membros da igreja, como cristãos, que nós tenhamos, né, inabalável, que não seja nunca seja abalado por Satanás, a nossa permanência no evangelho, a nossa permanência do lado de Jesus Cristo e de Deus. E então isso influencia a quem a gente vai ensinar, influencia quem nos ensina, né? Todas as coisas na nossa vida são como vocês falaram, não é só o exemplo, né? Não é só o que a gente fala, mas também o exemplo. Então,
a gente está ensinando sempre, né? E também está aprendendo sempre com outras pessoas. A gente só tem que ter firme e decidido de qual lado, que a gente vai segurar a barra, né, de ferro, e que a gente não vai largar de jeito nenhum. Mesmo que outros professores, que mesmo que seja instigante ouvir outras coisas, mas que a verdade só está no Evangelho de Jesus Cristo. Lucas? Ok. Bom, essa questão do ensinar, ser um professor, ela vai, às vezes, ter uma importância maior do que a gente imagina. Primeiro porque vai abençoar a nossa própria vida. Acho que o Elder Clark, ele comentou ali um pouquinho antes, sobre muitas vezes que a gente se prepara para dar uma aula, ensina uma aula, seja na igreja ou em qualquer outro lugar, e a gente acaba aprendendo bem mais do que quando você só ouve. Então, a primeira coisa que a gente pode tirar disso, que quando a gente está servindo o outro, nós somos muitas vezes uma pessoa mais abençoada do que aquele que a gente está servindo. E isso vai ser inevitável quando a gente estiver ensinando a verdade, seja para um pesquisador, seja para um filho, seja para um amigo ou para um desconhecido, que seja. Quando a gente ensina a verdade, a gente começa a, por algum momento, ponderar sobre ela. Pelo menos o mais correto seria isso. Quando você vai ensinar a respeito de algo, você vai, pelo menos, pensar sobre aquilo e tentar correlacionar com a realidade e ver o que tem daquilo de verdadeiro ou não, tá certo? E esse esforço faz com que a gente possa se aproximar um pouquinho mais da verdade. Então, quando a gente está ensinando um filho a respeito de um princípio, ou está ensinando uma outra pessoa a respeito de uma doutrina, é inegável, quando a gente faz da forma intencional de se aproximar da verdade, da gente conhecê-la um pouquinho mais. Porque você preparou para você falar aquilo. O problema é que muitas vezes hoje as pessoas fazem o quê? Elas querem só um minutinho. Tudo bem, Lucas, a gente entende. Quem tem cachorro entende. Tá sem voz? Oi, desculpa, pessoal. Tive um probleminha aqui, ossos do ofício. Muito bem. Quando a gente, então, se prepara para ensinar alguém, para falar a respeito da verdade para outra pessoa, em algum momento, quando a gente faz da forma certa, a gente precisa pensar sobre ela, a gente precisa analisar aquilo que a gente está falando, certo? E essa preparação faz com que a gente se aproxime da verdade. E quando a gente ensina outra pessoa sobre aquilo, a gente já traz vamos dizer assim, um arcabouço um pouco mais forte daquilo que a gente aprendeu. Então, aquela coisa, quando a gente está ensinando, quando a gente é professor para outra pessoa, nós acabamos sendo o mais abençoado. Por quê? Porque aquele princípio que a gente está ensinando, a gente consegue aprendê-lo ainda mais, certo? Quando a gente faz esse serviço para outra pessoa, ainda nós somos as pessoas mais abençoadas quando nós ensinamos o nosso próximo. Fora que aquela coisa, em todos os momentos da nossa vida, em alguma medida, a gente vai precisar ensinar algo. Seja no nosso trabalho, seja no nosso chamado na igreja, seja na nossa vida social e assim por diante. O pessoal pode pensar, poxa, mas na igreja eu fui chamado para ser o recepcionista da ala. Eu não abro nem a boca. O máximo que eu faço para abrir a boca é falar, ó, tem um banco vazio ali. Ó. E aí você pode pensar, poxa vida, mas aonde tem algo, vamos dizer assim, professoral nesse chamado, que eu possa ensinar uma outra pessoa? Muito bem. Se você faz o teu papel ali como recepcionista, de uma forma reverente, de uma forma que você busca
contribuir para a reunião sacramental, pelo teu próprio exemplo você vai estar ensinando outra pessoa a respeito da reverência, a respeito de como você pode se portar de uma forma de sentir mais próximo o Espírito Santo naquele momento sagrado da reunião sacramental. Às vezes a gente pode pensar que em nada na nossa vida a gente tem ali próximo a ensinar alguém porque a gente não fala, ou porque a gente não escreve, ou porque a gente às vezes trabalha ali de uma forma, vamos dizer assim, às vezes solitária. Mas mesmo quando a gente está calado, a gente pode dar o nosso exemplo para ensinar como Jesus Cristo ensinou. O Senhor Jesus Cristo, ele é o nosso Senhor, não só porque ele ensinou belas coisas de forma simples, de forma bonita, que as pessoas compreendiam, mas é porque ele vivia e dava o exemplo daquilo que ele ensinava. Amar o próximo. Ele expiou pelos pecados de todas as pessoas, ele se sacrificou por todo mundo. Ele ensinou na prática como que é o amor perfeito e verdadeiro. E nós podemos fazer isso de uma certa medida. Se nós não temos, às vezes, a oportunidade de falar, a gente pode se espelhar no Pai, vamos dizer assim, de Jesus Cristo, no Pai terreno dele aqui na Terra. José, quando a gente abre lá as Escrituras, são poucas as vezes que fala-se, que tem ali o registro das palavras, vamos dizer assim, de José. E a gente conhece muito pouco, talvez, ali vamos dizer assim, da infância até o início do ministério de Jesus Cristo, certo? Mas a gente pode, usando a nossa imaginação, entender o quê? Que embora José, vamos dizer assim, fosse um sujeito que estivesse ali em boa parte das Escrituras, vamos dizer assim, calado, ele deu o exemplo e ensinou Jesus Cristo. Ele tinha uma responsabilidade. Tudo bem que o Senhor, ele era perfeito, ele não tinha pecados, mas muitas vezes ele com certeza precisou aprender as coisas e o pai dele ensinou. Fora que, vamos dizer assim, a figura de José é aquela figura assim, da que a gente pode olhar para ele como aquele ser na história ali do Evangelho, que muitas vezes entra calado, vai lá, só cumpre o dever, e só vai lá e cumpre o dever dele de uma forma exatamente como o Senhor pediu para ele. Tá aí um ótimo exemplo, que é de ensino, às vezes sem usar tantas palavras, mas de algo que a gente precisa fazer na nossa vida. Às vezes a gente tem os nossos deveres e o que a gente faz? Reclama, murmura ou faz qualquer outra coisa do tipo. Se a gente olhar o exemplo de José, pai de Jesus Cristo, o que a gente vai aprender? Um homem simples que abraçou o dever dele, não tem talvez ali tanta, entre aspas, protagonismo na história do Novo Testamento, mas que cumpre perfeitamente e muitas vezes até calado o dever dele. E isso é um grande exemplo que a gente pode tomar na vida de José. Quando Deus ele dá uma responsabilidade para nós, às vezes de forma inesperada, e que às vezes a gente pensa que não está preparado, a gente pode olhar para aquilo que José ensinou para nós pelo exemplo dele. Abraça a tua responsabilidade, cumpre o teu dever ali, muitas vezes sem precisar abrir a boca para reclamar ou qualquer outra coisa, e entrega quando estiver feito nas mãos de Deus. Então o exemplo, ele vai ensinar, às vezes, muitas vezes, de forma mais eficaz até do que as palavras, como a gente está fazendo aqui. Eu estou aqui falando já faz alguns minutos, mas às vezes um exemplo disso aqui, que eu estou me batendo para falar, é muito mais forte do que todas as palavras juntas. Então, para isso acontecer, a gente precisa, vamos dizer assim, desenvolver os atributos de Cristo, as virtudes, como a gente tem debatido aqui nas lives desde o início dessa série, tá certo? Então, aquela coisa, a gente vai ensinar, pelo menos de uma forma mais eficaz, que é pelo exemplo, a gente vai conseguir chegar nessa forma mais eficaz de ensinar pelo exemplo quando nós nos tornamos aquilo que nós queremos ensinar. Quando a gente quer ensinar sobre fé, se a gente tiver uma vida mais fervorosa, a gente vai conseguir passar essa mensagem de uma forma muito melhor. Se a gente quer ensinar sobre o amor ao próximo, sobre a caridade, se a gente viver a caridade na prática, às vezes a gente não vai nem precisar falar tanto sobre ela. O nosso exemplo, ele vai ser muito mais forte do que as nossas próprias palavras. Então, o
ensinar vai fazer com que a gente conheça a verdade, igual quando a gente prepara uma aula lá na igreja, a gente conhece ali mais do que a gente ensina, e isso vai fazer com que a gente se torne e desenvolva mais os atributos de Cristo, que vai fazer com que nós sejamos mais semelhantes a Ele e não só nos aproximemos com as palavras das nossas bocas. Bom, o ser humano, ele é atraído por duas coisas, né? Ou por um amor ou pelo ódio. Esses dois extremos. E também o Lúcifer, ele está fazendo um papel de opositor das coisas de Deus e tentando persuadir as pessoas a não seguir os conselhos de Deus e não seguir o primogênito Jesus Cristo. E negar isso aí como se não tivesse acontecido. Então ele usa, como professores, pessoas em todos os lugares, na mídia, nas faculdades, nas escolas, igrejas fajutas, falsas, que foram criadas pelos homens, muitas delas, por inspiração de Lúcifer, religiões, filosofias mais variadas, onde pegam a parte bonita do Evangelho e misturam com filosofias dos homens. Isso é muito comum, porque o diabo, o que ele quer é que a pessoa não chegue à exaltação. Então, se ele conseguir derrubar a pessoa lá pelo meio, para ele tá bom, né? O negócio é não chegar à exaltação. Por isso que certas doutrinas que é ensinado pelos homens, como, por exemplo, ser contra o casamento, por exemplo, isso é uma doutrina do diabo, falsa. Porque as pessoas, para poderem ser exaltadas, precisam casar, precisam ter filhos e precisam fazer os convênios do casamento celestial, senão não vai ser exaltado. Então, se ele conseguir fazer a pessoa não acreditar no casamento, não acreditar na família, ele vai derrubar a pessoa. Já a pessoa está perdendo já nesse momento. O Lúcifer, ele usa também o prazer natural que os seres humanos têm. São 3 prazeres, né, que a gente tem, segundo os estudos, né? O apetite, quando você sente desejo de se alimentar, porque a hora que você vai se alimentar, significa que você tem que abastecer teu corpo para que o corpo possa viver. Se você não sentir apetite de se alimentar, você não vive, você morre. Então, esse apetite muitas vezes é usado para ele poder ingerir coisas que não deve, que pode prejudicar a saúde da pessoa, né? E o uso como número 1 é ingerir drogas, para poder ter sensações, etc., um êxtase, assim. Então as pessoas usam aquilo e acabam sendo escravos desse vício e enriquecendo as pessoas que vendem esse produto para as pessoas. Então, é o apetite. É o apetite, o vício, entra tudo junto. O outro sensação que ele coloca é a sensação de posse. As pessoas gostam de adquirir coisas e sofrem muito quando perdem alguma coisa, né? Que nem aquela parábola da dracma, né? A moça perdeu a dracma e quando achou, chamou os vizinhos tudo para comemorar que achou a moeda que ela tinha perdido. Então, as pessoas não gostam de perder, gostam apenas de ganhar. Então, muitas vezes, as pessoas, para poder ter mais e mais posses, usam de estratégia não honesta, para poder chegar mais rápido. Por isso que existe o roubo, né? O roubo, a corrupção, essas coisas todas que a gente conhece aí. Então, ele já persuade a pessoa a usar da desonestidade para poder ter posses na vida. Embora ter posse na vida não é errado, mas tem que ser dentro da honestidade, dentro do trabalho, dentro da labuta, como diz a Escritura, pelo suor comerás do pão, né? E o terceiro, que é o que mais está em evidências também no dia de hoje, é a questão do apetite sexual, né? Se a pessoa não tiver seu apetite sexual, obviamente que ele não vai procriar. Se não procriar, não tem família. Se não tem família, não tem exaltação, né? Então, obviamente que ele usa dessa estratagema de fazer o sexo ser irresponsável, de modo que muitas crianças nascem através de adolescentes, moças adolescentes, com 12, 13 anos, e já ficam grávidas, e aí ela tem um tormento na vida dela, junto com os pais dela, claro. Às vezes são pessoas de muito pouca posse, muito pouco recurso, e começam a passar muita necessidade nesse momento.
Então, o efeito colateral de a pessoa chegar e sair assim, a satisfazer os seus desejos puros e simples, pode provocar uma destruição do seu corpo, né? E a infidelidade também, ele incentiva a infidelidade e as pessoas acabam, então, destruindo um casamento, acaba perdendo o seu amor da sua vida por causa de uma infidelidade que aconteceu. Bom, então, Jesus Cristo, ele ensina as pessoas pelo amor, enquanto que Lúcifer ensina as pessoas pelo apetite. E eu falei amor, Jesus Cristo, e Lúcifer usa o ódio. Então, ele anima as pessoas a fazer as coisas do lado errado pelo ódio. Eles botam as pessoas a sentirem inveja, por exemplo. Você é pobre, passa na frente de um cara lá que tem um carrão na garagem, uma casa com sobradinho bonito, uma cerca bonita, tal. E aí você vê que tem até empregado na casa e fica um barulho de inveja. Aí quando aparece alguém dizendo assim, vamos redistribuir a renda, vamos tirar daquele que tem mais e distribuir para aqueles que têm pouco, a pessoa acredita e vai atrás daqueles políticos que pregam essa demagogia toda aí que a gente vê, né? E acaba, então, as pessoas buscando mais pobreza. Eu vou usar um exemplo para vocês prático, que é a Venezuela. A Venezuela tinha 30% mais ou menos de pobreza lá. Porque o socialismo lá sempre teve, né? Sempre teve socialismo lá. Mas não era somente socialismo. Como era um país rico de petróleo, eles vendiam muito e eles tinham uma força de capital lá dentro. Mas fizeram a cabeça do povo e que acabar com os 30% de miséria lá, redistribuindo a renda. Resultado. Não vou explicar o que aconteceu lá, tintim por tintim, porque é muito demorado. Resultado, dos 30% de pobreza que tinha, hoje tem 98% de pobreza dentro da Venezuela. Entenderam? E como é que o cara conseguiu? Através da inveja. A inveja destrói as pessoas. Então, a gente para poder... tem que ser ensinado para os professores que ensinam o evangelho, que em vez de sentir inveja da pessoa, a gente tem que sentir admiração para as pessoas. E se quer ter as mesmas coisas que a pessoa tem, seguir os mesmos passos. Ver por que a pessoa tem aquilo ali? Ele tem um comércio, eu vou abrir um comércio. Ele é um médico, eu vou ser um médico. Ele é um engenheiro bem sucedido, mas não querer as coisas sem trabalho, sem se esforçar, né? E Cristo ensinou isso muito. Naquela parábola que o rei foi lá e deu tantos talentos para um, tantos talentos para outros, eles vieram e trouxeram os talentos dobrados, ele amaldiçoou aquele que escondeu e não quis investir aquele talento ali, né? Aquelas moedas, aquele dinheiro, né? Ele amaldiçoou. Então, as pessoas têm que conseguir as coisas por si só, né? Essa é a beleza, digamos, da prosperidade. Todo mundo buscando ter prosperidade através do trabalho, uns servindo aos outros, né? Jesus Cristo ensinou muito essas coisas, né? E quando ele falou assim, de dar aos pobres, tem várias formas de dar aos pobres. Não é simplesmente pegar e trazer um montão de pobres dentro de casa, olha, eu vou sustentar vocês aqui com o meu trabalho, e eles ficam lá na boa. Só recebendo, né? E não é assim. Um cara que abre um negócio e ele contrata alguém que não está ganhando nenhum dinheiro, isso é ajudar um pobre. Isso é. Quando a pessoa compra alguma coisa de alguém que produz alguma coisa e você vai lá e compra, você está ajudando ele, porque você está pagando ele por alguma coisa que ele fez. Então, girar o comércio, girar a economia é uma maneira de ajudar o pobre. Fazer com que o pobre deixe de ser pobre. É um prestando serviço ao outro. Essa é a maneira. Agora, tem coisas que realmente uma viúva, naquele tempo de Jesus Cristo, uma viúva não tinha pensão como tem hoje, não tinha NPS como tem hoje aqui no Brasil, e outros lugares tem a Seguridade e tal. Então, ele pediu para que as pessoas ajudassem as viúvas, né? E era muito comum, por exemplo, quando morria um homem dentro da família, a mulher e seus filhos eram cuidados pelo irmão dele, né? E muitas vezes, no casamento plural que existia naquela época, ela ficava como esposa dele. E às vezes não tinha nem relacionamento sexual nenhum. Só ficava ali formalmente, era uma maneira de ajudar um ao outro, né? Então, Cristo, ele ensinou as coisas pura e crua e simples. Enquanto que o Lúcifer, com seus anjos aí, ele ludibria as pessoas.
Ele faz as pessoas imaginarem coisas bacanas, sem trabalho, sem nenhuma nada, sem prestar nada para ninguém, sem dar uma atribuição para ninguém, só receber, né? E que isso sempre ensinou que a gente tem que ajudar as pessoas ensinando também. Quando você ensina as pessoas, você está ajudando a pessoa. Ainda mais quando você é mais velho, você tem mais experiência, falar para o jovem como ele tem que se comportar para ele tiver sucesso na vida. Isso é uma base de uma ajuda que a gente faz para o jovem, né? E o Senhor fez uma igreja justamente para isso. Dentro da igreja, todo mundo é professor. Nós temos as organizações da primária, que ensina as crianças, nós temos as moças, ensina para as moças, rapazes para os rapazes, cordiais e a sua socorro. Então, um ensinando o outro. Os discursos são dados em rodízio, todos os irmãos poderão ter oportunidade de dar discurso na reunião sacramental. É ensinando. Então, eu não sei nada. Vai lá, estuda o tema na qual foi proposto e já vai aprendendo também, como dizia o Marco, o Lucas ou o Mateus. Como dizia ele aí agora. O Lucas. E a gente, Lucas, quando a gente ensina, a gente está aprendendo também. Eu já vi quantas vezes a pessoa dizia, eu acho que talvez ela disse algumas vezes, agora estou falando para vocês, mas também serve para mim. Também isso serve para mim. Porque ajuda a si mesmo, né? Ensinando os outros, você aprende também. É isso aí. Então, o nosso exemplo, a gente está falando sobre os atributos de Jesus Cristo, né? E que todos esses atributos nós devemos ter também, né? Então, a gente está falando sobre ele deixou como exemplo para que a gente também esteja. Então, o atributo de ser professor, para que a gente consiga progredir aqui na Terra, para que a gente consiga a exaltação, ele também é um atributo que a gente tem que desenvolver, né? Devemos desenvolver em nós mesmos. Então, tem algumas dicas, né, de como a gente pode desenvolver esse atributo de ser professor e como Cristo usava. Então, o primeiro é amar nossos alunos. Então, quando a gente é chamado, né, dentro da igreja para algum chamado, a primeira coisa é a gente amá-los, né? A gente realmente considerá-lo eles, né? A gente realmente sentir um prazer de estar ali ensinando aquelas pessoas. Pode ser as crianças, pode ser os jovens, as moças, pode ser a Sociedade de Socorro ou o Quórum, né? Às vezes a gente até tá... Eu me lembro quando eu recente tinha passado para a Sociedade de Socorro, fui chamada professora da Sociedade de Socorro, numa ala, que a minha ala era de membros bem antigos, assim, até de pioneiros na igreja em Porto Alegre. E eu, nossa, como que eu vou ensinar essas senhoras que sabem muito mais do que eu, né? Quem sou eu, né? Porque elas tinham 40, 50 anos de igreja, né? De evangelho, e eu ali, recente, tinha passado para a Sociedade de Socorro. Mas eu aceitei o desafio e, na verdade, eu acho que é um dos cargos que eu mais gosto, que é ensinar. Eu gosto não só porque eu ensino, mas também porque eu aprendo muito. Isso é uma coisa que virar clichê, né? A gente sempre fala isso, eu aprendi e tal. Mas eu aprendia muito, porque primeiro que eu era obrigada a estudar aquilo para poder passar para as pessoas, né? Obrigada no sentido, né? Eu tinha que fazer. Então, aquilo já me ajudava a aprender mais, né? Já ajudava eu a criar conhecimento sobre determinado assunto. Segundo, quando a gente dá aula, há uma interação, né? A gente não é a gente não fica falando sozinho e as pessoas estão nos ouvindo, né? Há uma troca de experiência, como aqui, né? As pessoas contam suas experiências, as pessoas contam o que elas acham sobre o assunto e a gente acaba até mudando o nosso pensamento em determinadas situações. Eu pensava desse jeito, mas conforme a gente ia conversando com outras pessoas, com a experiência de outras pessoas, mesmo a gente dando aula, a gente vai juntos chegando a uma conclusão diferente, às vezes, do início, né, da aula. A segunda é ouvir nossos alunos. Então, ouvir, né? A gente, quando a gente é professor, até né, podemos considerar professores dos nossos filhos, às vezes a gente não quer só ensinar, mas também ouvir o que eles têm a dizer, né? Ouvir quando as pessoas são mais velhas, também ouvir qual é o ensinamento que elas têm, que às vezes eu não tenho a mesma experiência que elas. Ou de um adolescente também, que às vezes ele está passando por uma situação que eu não passei. Então, ouvi-lo para conseguir ajudá-lo de uma melhor de uma melhor forma possível, ouvindo qual é a dificuldade que ele está tendo, qual é a dificuldade para a gente conseguir chegar ao denominador comum.
ser um exemplo para todos os alunos. Então, é muito difícil, né? A gente no domingo vai lá e prega, e no outro dia a gente estava fazendo as coisas tudo ao contrário do que a gente ensinou, né, no domingo, né? Então, é muito difícil. Eu vou lá no domingo e falo sobre as vestimentas do templo, né? Tô com um vestido super nos padrões e tal, e na segunda-feira eu tô lá sem minhas vestimentas, tô lá com uma roupa totalmente, né, não apropriada para uma pessoa que passou pelo templo. Então, tudo que eu ensinei foi em vão, né? Tudo que eu falei lá não serviu para nada, porque o meu exemplo não coincidiu com as minhas palavras que eu estou falando. Incentivar nossos alunos a aprender. Então, incentivar as pessoas, né? Não só buscar o conhecimento através dos outros. Eu acho que hoje, né, com a vida tão imediata, as coisas são tão na nossa cara, a gente só aperta um Google, já sabe todas as respostas, né? Ou tenta, né, achar todas as respostas sem precisar estudar muito, sem precisar procurar muito. Ou às vezes a gente quer que a pessoa nos dê a resposta, quer que ela nos conte o que é e a gente acha que aquilo ali é a verdade absoluta. Então, a gente tem que ensinar os nossos alunos, ou ensinar as pessoas, nossos filhos, e nós mesmos, que a gente não pode só acreditar no testemunho dos outros, né? A gente não pode ter o nosso testemunho ou as nossas convicções no Evangelho, ou nossas convicções com Deus, baseada no que os outros nos contaram, baseada no que o outro acredita. A gente tem que buscar as nossas próprias convicções, a gente tem que aprender por nós mesmos, né? Claro que é importante que os professores existam, é ótimo a gente ouvir os apóstolos nas conferências que nos ensinam muito, o profeta, quando a gente vai na igreja, mas acho que esse é um dos pontos que a igreja até mudou um pouco, melhorou, né? Nos deu o Vem e Segue, que a gente estuda a semana inteira. Antes a gente só ia na igreja, né? E ouvia e pronto, ia para casa, tá bom. Agora, não, a gente tem que estudar por nós mesmos, a gente tem que buscar por nós mesmos e não só acreditar nos nossos professores, não só acreditar naquela pessoa que está me contando aquilo. Eu tenho que buscar, para isso que Deus nos deu inteligência. Se a gente não tivesse a inteligência, realmente a gente seríamos como Satanás queria, né? Que a gente só seguisse o que ele falasse, seríamos e pronto, e aí todo mundo seria exaltado. Não, a gente tem que buscar, a gente tem que querer, nós temos que buscar ter essa vontade de saber por nós mesmos, de ter o nosso próprio testemunho. E servir nossos alunos é o último. Então, quando a gente está ensinando algo, quando a gente está compartilhando algo que a gente sabe, que a gente tem um certo conhecimento, a gente está servindo as outras pessoas, né? E foi isso que Cristo fez e veio aqui para a Terra como professor. Ele veio servir a gente, né? E não no modo servil de serviniência, de sermos submissos e só fazermos, aceitarmos tudo e ser, né? Não, num sentido de servir ao próximo para ajudá-lo a ele a progredir. Então, é o papel de nós todos, né? Não só nos aperfeiçoar, mas também ajudar os outros a se aperfeiçoarmos, né? Imagina quão triste é só eu ser exaltado. Eu não quero só eu ser exaltado, é muito triste isso. Eu quero que todo mundo seja exaltado junto comigo. Quero que o meu marido seja, eu quero que meus familiares sejam, meu pai, minha mãe, meus irmãos, meus amigos, né? Minha ala toda, minha estaca. Então, minha vizinhança, né? Eu quero que todos estejam lá comigo, eu não quero estar sozinha lá. Então, eu preciso ajudar essas pessoas e elas também precisam me ajudar a todos nós chegarmos lá, né? A exaltação é individual, mas a gente pode levantar o outro, ajudar o outro. E esse é o papel de um professor. Esse é um papel de nos ensinarmos, né? De nos trocar experiências, de nós nos aperfeiçoarmos juntamente. Então, esse foi o legado que Jesus Cristo deixou para nós. Que ele não passou por aqui sozinho, né? Ele ensinou a nós para que a gente todos fôssemos juntos com ele. Ele não foi egoísta de ser, eu já fiz a minha parte, agora eu estou salvo e tá tudo bem. Não, ele é uma pessoa amorosa, né? E ele agiu assim com amor com a gente, querendo que todo mundo fosse junto. E esse é o nosso papel como professores. Então, o título talvez professor, às vezes a gente mas eu não sou professor, né? Eu não tenho, às vezes, nem primeiro grau completo, né? Eu não tenho muito estudo e tal.
Mas todos nós somos professores em alguma coisa, todos nós sabemos fazer alguma coisa que nós podemos ensinar, mesmo através do nosso exemplo, às vezes cozinhando um pão, ensinando alguém a fazer, às vezes ensinando até como varrer um chão para um adolescente, para uma criança, né? Todos nós temos algo a ensinar. E esse é o nosso papel aqui na Terra, é ensinar as pessoas. Muito bem, Sara. A gente já está encaminhando para o fim, vamos dizer assim, da nossa transmissão e da nossa série também, certo? Hoje é o último vídeo da nossa série dos atributos de Jesus Cristo. Eu queria, então, aproveitar aqui minha última fala da série e do vídeo de hoje, fazer um arremedo a respeito dos atributos de Jesus Cristo e das virtudes que a gente estudou aqui ao longo desses tantos domingos juntos, tá certo? Eu recebi a indicação do nosso amigo Moroni de ler esse livrinho aqui, ó, O Evangelho Escondido do irmão Francisco Xavier Silva Santos. Não é o Chico Xavier, tá? Era um membro da igreja chamado Francisco Xavier Silva Santos. É até difícil de achar esse livro, mas o Moroni deu o caminho das pedras aí, eu consegui encontrá-lo. E eu estava lendo ontem sobre a expiação de Jesus Cristo, que é o trabalho central, a coisa mais importante que o nosso Salvador fez aqui na Terra. E que na expiação de Jesus Cristo se materializa, se realiza todos os atributos que tem na personalidade do Salvador e de Deus e que a gente precisa desenvolver. A gente falou sobre 16 atributos de Cristo aqui, mas tem tantos outros, às vezes até que a gente não conhece e que aquilo é um atributo de Cristo. E fora que a gente só arranhou cada atributo, certo? Cada atributo poderia ter aqui uma série inteira de 20 episódios falando só sobre fé, só sobre esperança, só sobre diligência, só sobre conhecimento e assim por diante. Mas veja, nas palavras aqui do Francisco Xavier, do irmão Xavier, ele vai falar sobre a expiação e como que esses atributos se relacionam com a expiação e com a queda, né? Primeiro ele está falando aqui sobre a queda e por causa dela, do estado que a queda traz de Adão e Eva, que precisamos ser resgatados pela expiação de Cristo, certo? Eu achei bem interessante que ele diz o seguinte: sem o conhecimento efetivo real do bem e do mal, do doce e do amargo, da vida e da morte, da alegria e da tristeza, da felicidade e da infelicidade, enfim, de todas as oposições que compõem e dão entendimento das coisas, o homem não teria condições de entender os atributos do seu Pai Celeste. Então a gente vive nessa situação que nós estamos hoje por conta da queda de Adão e Eva, das imperfeições, sujeito à morte, ao pecado, mas sem isso nós não poderíamos passar pelas situações que vão fazer com que a gente, então, como ele diz aqui, conseguisse ter as condições de entender os atributos do Pai Celestial. Então, às vezes, a gente fica chateado por conta de provações e desafios que a gente passa, certo? Ou de situações inevitáveis da vida, como, por exemplo, quando a gente perde um parente, e isso chateia e magoa a gente. Mas sem essas situações, sem as provações, sem os desafios, nós não teríamos como desenvolver esses atributos. E são justamente esses atributos que vão fazer a diferença na hora que a gente se apresentar perante Deus para sermos julgados pelas nossas ações, pelos nossos pensamentos e pelas intenções do nosso coração. Se a gente não passasse por essas dificuldades e não tivesse como, então, ser mais caridoso, ser mais fervoroso, ser mais temperante, nós não teremos como ser mais semelhante ao Salvador Jesus Cristo. E aqui em diante, o irmão Francisco Xavier ele continua dizendo o seguinte:
Por isso a queda foi planejada, declarada e executada para que os fins da expiação fossem alcançados. Quais são os fins da expiação? Fins que levam os espíritos ao pleno conhecimento de Deus. Então a expiação serve para isso, para que nós, como filhos espirituais de Deus, possamos conhecê-lo perfeitamente. E como isso acontece? Em outras palavras, o pleno entendimento dos seus atributos e do ser grandioso e misericordioso que ele é. Então, quando a gente está estudando aqui os atributos de Cristo, nada mais a gente está estudando que os atributos, que a personalidade, que a natureza de Deus e do Senhor Jesus Cristo. A gente fala sobre precisamos ser mais sábios. Cristo é a própria sabedoria. Nós precisamos ser mais fervorosos. Deus é a própria fé. E assim por diante. Esses atributos vão fazer com que a gente conheça de fato e possa nos elevar de fato ao nível do nosso Pai Celestial e de Jesus Cristo, ou naquilo que faltar a expiação vai fazer com que nós possamos ter a oportunidade de sermos salvos junto a eles. E para encerrar aqui o trecho do livro, ele continua dizendo: por esses fins da expiação, lembrando, os fins da expiação é conhecer, ter entendimento dos atributos, da personalidade, da natureza de Deus e Jesus Cristo, os quais levarão os nossos espíritos à obtenção das plenitudes. Então, conhecendo esses atributos, nós vamos ser elevados a eles. Ao quê? Ao conhecimento, à fé, a misericórdia e a verdade que habitam no espírito de amor de Deus e que expressam o caráter do seu santo ser. Por esses fins de elevação e grandiosidade infinitos é que todo o grande plano se desenvolveu e Cristo valorosamente enfrentou o seu sacrifício expiatório. Cristo, ele fez expiação por nós, sofreu de forma que nenhum de nós poderia sofrer, desceu abaixo de todas as coisas para que nós pudéssemos conhecê-lo de fato como Ele, Deus, Ele é. E como é o nosso Pai Celestial, nosso Salvador Jesus Cristo, é a própria natureza da fé, da virtude, da esperança, da caridade, da coragem, da justiça, da temperança, da diligência, de todos os outros atributos que estudamos aqui ao longo dessa série, de tantos outros que nós às vezes até esquecemos de mencionar. Então a expiação, o sacrifício de Jesus Cristo, ele foi feito para que a gente pudesse se humilhar, que é uma virtude de Jesus Cristo, e então conhecer toda essa natureza que é dele, de Pai Celestial, que são todas essas virtudes, todos esses atributos da personalidade de Jesus Cristo. Então, se a gente quiser, vamos dizer assim, um dia voltar a habitar a presença de Deus, de Jesus Cristo, é inevitável que a gente passe por essas provações. Por quê? Porque é elas que vão fazer com que a gente consiga desenvolver esses atributos, esses valores, essas virtudes, e que só desenvolvendo elas, a gente vai ter o passaporte, a condição, a potência de poder entrar e viver de forma semelhante a Deus e Jesus Cristo. Então, é inevitável, se nós queremos ser salvos e exaltados, é inevitável a gente não conhecer esses atributos e virtudes. Ali está a expressão, a materialização da expressão de Jesus Cristo. Quando a gente vai se aproximar dele e ver como ele era humilde, obediente, caridoso, etc, 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 aquele sacrifício infinito vai nos tocar para que nós possamos imitá-lo e fazer como ele fez. E está aí o grande professor de todos. Então, Sara, Elder Clark, Maxo, que não está aqui hoje, quero agradecer vocês por essa maratona dos atributos de Jesus Cristo e poder ter a oportunidade de compartilhar essas últimas palavras dessa série para que a gente pense que esses atributos estão materializados na expiação de Jesus Cristo e que a expiação vai fazer efeito na nossa vida quando nós desenvolver esses atributos também. Olha, terminando aqui a minha fala, eu diria o seguinte: nós nascemos nessa terra para ser alunos e professores ao mesmo tempo. Nós temos que aprender
e temos que ensinar. Então, que sejamos bons alunos e que sejamos bons professores. Assim como Cristo é. Não foi, é. Então, eu queria agradecer a todo mundo que esteve aqui, né, durante esses 15 domingos. A gente agradecer também os outros, né, colaboradores que passaram por aqui, como o Rodrigo Catingueira, o Carlos, esqueci o sobrenome dele, que nos ajudaram, o Elder Clark, que nos ajudou também nessas séries, né? Às vezes a gente nem sempre a gente consegue, todo mundo, todos os três nos reunirmos, cada um tem os seus chamados na igreja, os seus chamados como pais, como mães, né? Como na família. Mas a gente agradece muito por todos estarem aqui, pela colaboração de todos e também por vocês, né? Por vocês acreditarem no nosso projeto. A gente começou há 1 ano, né? 2 anos atrás, agora vai fazer 2 anos quase, com 3 pessoas, eu, o Max e o Lucas. E hoje nós somos quase 12 mil pessoas, né? 12 mil amigos aqui, 12 mil seguidores de Jesus Cristo aqui no nosso perfil da Instagram. Então, a gente queria agradecer muito a vocês por acreditarem no nosso trabalho, por nos ensinarem, né? E por também nos ouvirem, né? E a gente conseguir ensinar algo sobre você, sobre as coisas do Evangelho. É clichê, mas realmente eu aprendi muito durante esses 15 domingos, né? Que a gente esteve junto, porque eu tive que estudar, tive que buscar mais conhecimento, né? Estudando, né? E pela fé, para conseguir passar as coisas para vocês. A gente não é perfeito, nós temos muito ainda, né, nos aperfeiçoarmos, mas a gente está dando um pouquinho, né, a nossa parte, ajudando um pouquinho, né, Cristo a espalhar as boas novas. Esse é o nosso objetivo aqui no grupo, aqui nesse perfil, é conseguir ajudar as pessoas e espalhar as boas novas, que é o nosso dever, né, de quando a gente se batizou na igreja, que a gente se comprometeu a gente a fazer isso. Então, é por isso que existe essa página, por isso que existe o nosso projeto. A gente tem o site, né, pelo estudopelafé.org, onde a gente tem vários artigos, né, de membros da igreja ativos, da igreja que escrevem sobre assuntos diversos, mas todos ligados ao Evangelho. A gente tem nosso canal no YouTube, onde todos os vídeos que a gente passa aqui, que as nossas lives ficam lá guardados, né? Então, se você quiser compartilhar, a gente agradece muito. A gente tem nossos grupos no Facebook. E então, a gente está tentando alcançar o máximo de pessoas e ajudar Cristo a espalhar as boas novas e trazer mais pessoas a Ele. Então, muito obrigado. Obrigado, Lucas, que largou um pouquinho, né, de babar a sua filhinha, Isabela. Mas ele tem mais 2 outras lindas também. Para vir aqui nos ajudar, o Elder Clark, que está sempre disposto. Para quem não sabe, ele é meu pai, está servindo missão em São Paulo junto com a minha mãe, então ele é meu pai, acaba me ajudando quando eu preciso. Então, sou muito grata por todos vocês aqui e por a gente ter esse perfil, né, e poder nos aperfeiçoarmos juntos, que um dia todos nós possamos viver, né, com o Pai Celestial juntos e que ninguém fique de fora. Só vou ler de impossível não parabenizar vocês pelo trabalho maravilhoso que se dedicaram. Foram professores muito semelhantes a Cristo. Amei todas as lives. Muito obrigada, Diná. Nós somos muito gratos, mas eu ainda tenho muito, né, a ser parecida com Cristo, né? Mas é o objetivo, né? A gente, tijolinho sobre tijolinho, a gente vai conseguindo. Então, obrigada. E a gente se vê, então, nos próximos séries, né? Que a gente ainda não tem um assunto, mas a gente vai começar uma nova série daqui a alguns domingos. Então, obrigada e a gente se vê. Até mais. Tchau. Até mais.